Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal da Mari pra vocês. Já começa se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilha o vídeo, por favor. Gente, hoje o assunto que eu vou tratar aqui com vocês é algo ainda que machuca muito, né? É difícil até eu falar nesse assunto, né? Sobre perdas, né? De entes queridos que a gente ama, né? Então eu vou começar o vídeo falando, gente, em 2009 eu perdi a minha avó, minha segunda mãe, 2009. Dia 12 de setembro de 2009, a minha avó se foi, né? E 2016, começo de 2016, dia 3, né, de janeiro de 2016, o meu irmão se foi, né? E se eu não me engano a data do meu avô foi dia 2017, 2017, que a gente perdeu ele também, né? Então, assim, hoje em dia a gente sofre muito, porque a gente não tem mais essas pessoas que a gente possa confiar, né? Igual eu confiava muito na minha avó, no meu avô, no meu irmão, né? E hoje, querendo ou não, todo mundo sofre, não tem um que não sofre. Eu sei porque a gente, quando perde alguém que a gente ama, não tem como a gente esquecer, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Se ele quis que eles fossem cedo, né? Tudo é permissão dele. Mas o assunto que eu venho tratar aqui é que as pessoas julgam demais, gente. Julgam mesmo, entendeu? A minha mãe, apesar de fazer esse tempo, 5 anos que ele se foi, que completou agora, dia 3 de janeiro, né? Eu, eu vejo que ela tá tentando, ela tenta pelos outros filhos, porque não tinha só ele, tinha eu, né? No caso, eram 8 filhos. São 7 agora. Então ela vive por nós também, né? E as pessoas julgam muito porque a minha mãe, ela no começo ela ficou muito debilitada, né? Minha mãe está se recuperando agora também, né? Hoje em dia que você vê o sorriso da minha mãe, você vê aquele sorriso, mas eu como filha eu sei que ela ainda sofre muito, muito mesmo, né? Só que ela vai ficar o quê? Ela vai ficar abatida, chorando para os outros filhos ver? Ela não vai fazer isso, né? Por mais que ela sofra, ela é uma pessoa que ela está tentando, né? Ela tenta e consegue todos os dias, porque Deus, ele é o consolador. Ele que permitiu que ele fosse e ele vai dar o consolo. E dá o consolo, não tem como, porque Deus é Deus, né? E às vezes a gente sofre, a gente chora, né? Muitas das vezes eu choro à noite pensando nele, na minha avó, no meu avô, não tem como. A minha avó já tem 10 anos, 11 anos que a minha avó se foi. E até hoje eu lembro da minha avó, entendeu? Tem dias que aquela saudade aperta e você não tem como esquecer. Fazer esses anos todos, mas pra mim é igual o meu avô se foi, meu irmão se foi, ela se foi. Pra mim é recente, pra mim não faz esse tempo todo, entendeu? Eu acho que pra todo mundo que perde alguém é assim, né? Então as pessoas ficam julgando a minha mãe, né? Porque hoje em dia a minha mãe, ela se diverte com a gente, né? Ela se diverte. Mas eu sei que não é aquele se divertir feliz, porque só Deus sabe de um sorriso atrás da tristeza que a minha mãe sente. Ela sente muito, entendeu? Hoje em dia ela está tentando, porque ela sabe que Deus, ele faz tudo com permissão dele, ele não faz nada que a gente não possa suportar, né? Ele não dá um fardo que a gente não possa suportar. E aí as pessoas julgam uma mãe, gente, uma mãe que perdeu um filho. Tu acha que a minha mãe está sofrendo uma pessoa que viveu 20 anos com meu irmão, aquele menino que ajudava ela em tudo, que muitas das vezes sustentava meus irmãos, entendeu? Muitas vezes, porque ele era um menino também de ouro, né? Assim como eu tenho os meus outros irmãos, que são umas bênçãos também. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, né?
Lógico que todo ano é aquela tristeza. É algo que está no nosso coração, que a gente vai lembrar para sempre. Do aniversário, do Natal, do Ano Novo juntos, entendeu? Então assim a gente vai sofrer, ela vai sentir, ela sente isso. Só que é muito fácil a pessoa julgar só porque ela tá ali comigo se divertindo, ou com a minha irmã, né? Ou com as minhas tias, a pessoa julgar que ela não tá sofrendo. Ela sofre porque ela é mãe, entendeu? Então é muito fácil você olhar para uma pessoa que tá ali, a gente tá todo mundo junto, você achar que ela não sofre. Ela sofre, gente, não tem como, tá? Não tem como, ela sofre sim. E as pessoas vêm julgar, né? Uma mãe que perdeu o filho, que jamais vai ser a mesma pessoa, porque querendo ou não perdeu uma parte dela, né? Jamais ela vai ser a mesma. Só que ela tenta ser uma pessoa melhor, uma pessoa que está ali sempre com os filhos, né? E as pessoas julgarem a minha mãe, dizer que perguntar se ela não sofre. Lógico, meu Deus do céu, como é que uma mãe não vai sofrer com a perda do seu filho? Vai! Eu que não perdi, eu sofro junto com ela, entendeu? Agora minha mãe tem que viver, a minha mãe tem que se divertir, entendeu? Ela tem que fazer isso mesmo, porque se Deus permitiu que ele fosse, foi a vontade dele. A gente não queria que nenhum dos três tivesse ido, porque eram pessoas maravilhosas, pessoas de bem, mas infelizmente nós tivemos que passar por isso, né? Não é quer dizer que eu esqueci meu irmão, eu tô aqui me divertindo, eu tô dançando, eu esqueci do meu irmão, não. Eu lembro dele, eu lembro da minha avó, do meu avô, entendeu? Eu lembro deles, então não tem como. Agora é fácil falar, porque quando você não tem alguém que você não perdeu, igual a gente perdeu os nossos entes queridos, é fácil julgar. Você não sente, você não sabe como é que é a dor da perda. Você não sabe, né? É só você passando para você ver como é doloroso. Como você não se recupera da noite pro dia, não. Como a sua vida jamais vai ser a mesma. Porque vai estar sempre faltando alguém que você ama, que era para estar ali com você, né? Então, é muito fácil julgar, né? Por que julgar? Eu tenho um irmão, gente. Um irmão que ele gosta de pince. Ele tem 19 anos, eu tenho um irmão que ele gosta de pince, entendeu? Aí as pessoas julgam ele, acham que ele é noiado, que ele é isso, que ele é aquilo. E até às vezes falam que não querem os filhos perto, porque vai ser má influência, né? As pessoas julgam a aparência da outra. Se você veste um short curto, você é vagabunda. Se você usa um pince, você usa uma tatuagem, você não presta, né? Porque esse é o julgar dos outros. Dos outros que não sabem o que falam. Porque os meus irmãos, principalmente esse que tem a tatuagem, ele não sai, todos os quatro que estão lá, não sai sem permissão se não pedir permissão da minha mãe nem do meu pai, né? Aí as pessoas julgam, ele é bandido, ele é vagabundo. Eu posso colocar minha mão no fogo pelos meus irmãos, eu coloco, sem medo de me queimar. Porque os meus irmãos estão 24 horas com a minha mãe, moram tudo na casa dela, entendeu? Se eles bebem, eles se divertem em casa, não precisa ir para balada. Meus irmãos não sabem o que é uma balada. Os meus irmãos não sabem o que é sair de casa para ir para fazer farra. Se eles se divertem, é na casa da minha mãe, é junto com eles lá. Não tem como a pessoa chegar e julgar uma pessoa que vive 24 horas sem conhecer, simplesmente pelo fato do meu irmão usar pince, entendeu? O meu irmão, ele não é vagabundo, entendeu? Mas as mães que falam e os pais que falam vão enxergar isso, entendeu? Vão ser julgados também um dia. Vão ser julgados porque eles vão conhecer. Os meus irmãos, eles não são vagabundos, não usam droga. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Aí agora é julgado. Se você faz uma marquinha, você que é mulher, você usa um top, uma bermudinha, você é vagabunda, você não presta.
né? Porque as pessoas olham, né, para você quando você veste ou quando você usa um piercing, uma tatuagem, né? Minha irmã tem piercing. Minha irmã tem piercing. Essa é a opção de vida deles, é o estilo deles. Se eles gostam disso, o piercing, uma tatuagem, não vai dizer que você é vagabundo. Vão aos olhos dos outros que só sabem julgar, tá? Aí uma mãe vem e fala, eu não quero meu filho com eles porque eles são vagabundos, são os usa piercing. É muito fácil, porque às vezes a pessoa está na igreja, mas se mostra uma coisa que não é, entendeu? Bebe mais do que os meus próprios irmãos e fico julgando alguém que pela aparência é julgado, né? Porque é assim, o mundo de hoje é assim. Você é julgado pelo que você veste, você é julgado pelo que você tem, né? E é assim. Se você, às vezes você tem dinheiro, né? Como eu vejo muitos riquinhos aí, tem dinheiro, mas não vale merda. O pai pensa que não faz, né? E faz. Mas meus irmãos não, a minha mãe e meu padrasto, que eu considero ele como um pai, que eu chamo ele de pai, é o meu pai. Eles criaram meus irmãos, não foi em farra, não. Mãe, eu quero isso. Quer se divertir aqui? Fica aqui em casa. Mas nenhum sabe que é uma balada. Um com 22, 21 anos, 18, 19 anos, e não sabe o que é uma balada. Aí tu é julgado porque você usa um pincel. Entendeu? Tenho certeza que muitos pais, eu tenho certeza, porque falaram mal do meu irmão também, muitos pais vê ele assim e falam assim, não quero esse menino para minha filha. Mas as aparências enganam, porque enganam muitas pessoas. Enganam. Ele é um menino de bem. Está casado com a esposa dele, vai ter um filho, uma filha na verdade, entendeu? E é isso, eu tenho certeza que muitas mães queriam um genro desse. Um cara que não sai pra farra, com 19 anos não sai. Se diverte com a minha mãe, com meu padrasto, não tem como as pessoas julgarem e falar mal do meu irmão, né? Assim como falar que uma mãe não sofre porque perdeu um filho só porque ela tá ali de um jeito se divertindo com a gente, ou com os irmãos dela, com as irmãs, né? Então é assim, gente, o julgar da gente é horrível isso, é horrível, é algo que as pessoas poderiam pensar bem antes de falar, né? Mas o ser humano, ele é assim, ele julga mesmo, não tem como. Então, o meu recado é para essas pessoas que não querem que as filhas ou os filhos fiquem com um homem de pince, um homem de tatuagem, né? Depois vocês vão ver quem realmente presta e quem não presta. É só isso que eu falo, porque Deus, ele é justo com todos, entendeu? Não pense em você, o teu falar vai pagar e vai feio. E a queda é grande, gente, porque eu defendo assim meus irmãos, vou defender, se ele estiver errado, eu também eu falo, entendeu? Mas os meus irmãos, todos eles, eu só tenho que agradecer a Deus por ser uns irmãos maravilhosos, com a minha mãe e meu padrasto. Eles são muito unidos. Lógico que tem irmão que briga mesmo, eles brigam, não são perfeitos não, eles brigam um com o outro, xingam o outro. Mas na hora de estar ali, é um ajudando o outro, tá? Os meus irmãos são meninos de ouro, não é só porque meus irmãos, é porque no século que nós estamos, né? Eles são todos de maior. Só tem um de 15 anos que não é, né? Que é o menor dos homens. Mas no século que a gente está, eles poderiam fazer muitas coisas. Poderiam sair, conhecer lugares, né? Mas os meus irmãos, eles não sabem nem andar no bairro só, entendeu? Isso aí não é para desmoralizar eles, não. É porque eu tô agradecendo a Deus por eu ter uns irmãos desses, entendeu? Porque se eles quisessem fazer muitas coisas, eles faziam, mas eles não fazem porque eles têm respeito a minha mãe e meu pai, entendeu? Eles sim têm respeito, entendeu? Bebe, não vou dizer, mas usar droga,
Os de maior já bebem. Usar droga, eles não fazem isso. Porque a gente está 24 horas ali com ele, a gente sabe. E os próprios colegas deles que andam com ele, que vai lá para casa da minha mãe, porque eles não podem sair. Vai lá para casa da minha mãe, entendeu? Até julgava. E sabe que não fazem nada de errado. Entendeu? Porque ele tá ali com o meu irmão, ele é todo assim, todo, né, usa piercing, todo descoladão. Aí as pessoas, os amigos mesmo pensam, quando estão bebendo, quando estão se divertindo, pensa que usa droga, que faz outras coisas, mas na verdade eles quebram a cara, porque eles não são assim, entendeu? Eu dou a minha mão para queimar, minha cara tapa pelos meus irmãos, porque eles são os meninos de ouro, apesar de estarmos numa situação difícil aqui, né, de morte, de crime mesmo. É horrível. O mundo é cruel, né? E graças a Deus que esse mundo ainda e nem vão conhecer esse mundo cruel de hoje, eles não vão conhecer, porque eu acredito que Deus ele ainda tem muita coisa para fazer por eles, vai abençoar muito eles, entendeu? Então é assim, eu só tenho que agradecer meus irmãos e mandar esse recado para as pessoas que falam mal dos meus irmãos e julgam a minha mãe, né? Porque se eles fazem as coisas deles lá em casa, na casa da minha mãe, é porque o meu pai e a minha mãe permitem, mas é dentro de casa, não é fora. O de 22 anos nunca saiu pra balada nenhuma, nunca chegou de madrugada, bêbado. E a minha mãe preocupada, ele nunca fez isso. Graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus mesmo, agradeça a Deus. E eu falo para ele, agradeço a Deus pelos irmãos que eu tenho, que não dá preocupação para minha mãe, de passar a noite acordado esperando eles chegar. Se eles querem, é em casa. Fico dentro de casa, com a minha mãe e meu padrasto. E meus irmãos. Então é isso, gente. Eu fico muito triste pelas pessoas julgarem, né? Mas é assim, tudo que eu falo é assim, que tu julgas, pode julgar. Mas a mão de Deus, ela vem. É igual eu falo, tudo que a gente faz aqui na terra, a gente paga. E é aqui. Não importa quem errou, quem acertou. O que importa é que um dia a gente vai pagar. A gente não vai sair ileso daqui, jamais. Então é isso, gente. Eu queria agradecer. Eu espero que as pessoas que falaram, que vejam esse vídeo e compartilhem, tá? Compartilhe esse vídeo, porque a gente vive num mundo que é julgando um ao outro, né? E o importante da vida é agradecer a Deus, como eu agradeço pela família que eu tenho, pelos irmãos que eu tenho, né? Eu agradeço muito a Deus, porque não é só porque é meu irmão. Se fosse o filho da vizinha, eles fizessem isso, a mesma coisa que meus irmãos fazem, pela minha mãe, pelo meu pai, eu ia agradecer. Olha que graças a Deus você tem um filho assim, né? Graças a Deus. Porque hoje em dia, no século que a gente está, gente, é muito difícil, eu vou falar, é muito difícil ter uns irmãos que não saem para balada, que não conhecem o mundo lá fora ainda. E se Deus quiser, não vai conhecer esse mundo de horror. Se Deus quiser, eles não vão conhecer, né? E eu espero que essas pessoas reflitam, né, sobre não querer o filho, a filha, falar que a mãe falar, eu não vou querer porque ele usa isso, porque ele... Talvez, minha querida, o teu filho faça até pior, porque se eles mostram, eles estão mostrando o que fazem, entendeu? Eles não estão se escondendo de ninguém não, tá? Talvez você um dia vai enxergar isso e vai quebrar a cara, eu não desejo mal não, porque eu espero em Deus, tudo que aconteça comigo, com meus irmãos, eu espero tudo em Deus, porque ele que sustenta, ele que decide o que acontece, o que vai acontecer, o que não vai, porque tudo é da vontade de Deus. Nós não podemos decidir nada, porque a gente não quer, mas quando tem que acontecer, acontece, tá? E é isso, gente, eu agradeço, né? Espero que vocês vejam esse vídeo até o final, tá? E um beijo mesmo, um beijo a todos.